Vamos falar então de imaturidade. Muito mais do que dar um nome para coisa e rotular aquilo, eu prefiro fazer uma pergunta que é simples. Isso faz sentido para mim ou isso não faz sentido para mim? Eu tô falando uma parada séria, a pessoa tá brincando com o assunto. Isso é infantilidade? Talvez não seja necessariamente infantilidade. Eu não sei se faz sentido a gente ficar nomeando as coisas. O fato é, pra você incomoda, pra você isso não faz sentido, né? Você valoriza o seu tempo, piadinha não é uma coisa que você curte, mas assim, será que faz sentido a gente julgar o outro? Entende? Porque isso é uma coisa que talvez faça sentido para aquela pessoa. E aí, dentro de mim, se aquilo não faz sentido, o que eu faço com isso? Ou eu diminuo meu contato com essa pessoa, às vezes é alguém da família, não dá pra gente simplesmente tirar essa pessoa da vida. Às vezes dá. Mas se não dá, eu diminuo o contato com essa pessoa. Ou eu seleciono o que eu converso com ela. Eu não sou uma pessoa que rio fácil das coisas. Por exemplo, filme besterol não é uma coisa que me agrada. E por muito tempo eu me achava mal-humorada por isso. Mas hoje simplesmente é uma coisa que não faz a minha cabeça, sabe assim? E aí quando alguém me convida para um filme besterol, eu falo, então, é pelo filme ou é por mim? Porque se for pela minha companhia, eu vou te sugerir uma outra coisa. Se fizer sentido para você, legal. Se não... Entendeu? Agora, se pra você é muito importante assistir esse filme, cara, eu não vou ser a melhor companhia pra isso. Eu vou avaliar até que ponto é a minha companhia que a pessoa quer. Se for muito importante pra ela a minha companhia, talvez eu me esforce, né? Porque realmente filme besterol não é uma coisa que faz sentido pra mim. E aí um outro ponto, como funciona isso dentro dos relacionamentos? Eu não sei se vocês já se relacionaram com pessoas que fazem muita piada quando você não é a pessoa de piada. Eu não sou a pessoa de piada e eu já me relacionei com pessoas que são piadistas. Eu não lido bem. Mas isso não significa que aquelas pessoas sejam ruins, sejam más, sejam infantis. Só significa que não faz sentido pra mim, entende? Mas essa pessoa faz sentido pra alguma outra que saiba entender essas piadas e se divertir com essas piadas, entende? Eu não sei se eu tô sabendo me expressar, mas é uma coisa assim que... eu acho que cabe mais a gente se perguntar se eu tô feliz convivendo com isso, se eu gosto de conviver com isso, e se eu não gosto, eu não sou obrigada a conviver com isso. Mas aí tem um outro ponto da imaturidade, da infantilidade, que aí sim eu já acho importante a gente avaliar um pouco mais profundamente, que é a forma como as pessoas lidam com os problemas que elas têm, com as diferenças que elas têm dentro do relacionamento. E, no geral, as pessoas lidam isso como a gente lidava quando a gente era criança, que era como? Ficando calado, porque alguém vai adivinhar o que eu tô sentindo, não é assim que a gente faz quando a gente é criança? Eu posso ficar calada, minha mãe vai adivinhar uma hora que eu tô com fome, que eu tô brava, que eu tô chateada, não é verdade? Ou eu faço birra, ou eu esperneio, ou eu choro, ou eu grito. É assim que a gente lida na infância. Na infância, a gente não tem repertório para falar, mãe, então, eu tô frustrada porque eu queria muito aquele brinquedo e todos meus amigos ganharam, menos eu. A gente não tem esse repertório. O que a gente faz? A gente bate a porta do quarto, a gente xinga a mãe, não é? Aí quando a gente entra num relacionamento, o que a gente faz? A mesma coisa. Por que a gente faz isso? E aí, beleza, é uma infantilidade? Mas eu não queria que a gente falasse que é uma infantilidade com o julgamento de tipo assim, olha que pessoa ridícula. Porque na verdade as pessoas fazem isso porque elas não aprenderam a fazer de outra maneira. Na nossa vida adulta, ninguém chegou pra gente e falou assim, olha, quando você tiver uma diferença com seu parceiro, o que você precisa fazer é primeiro entender que existe essa diferença entre vocês e depois é puxar essa pessoa pra conversar e falar assim, olha só, eu percebi que quando a gente tem um problema, eu lido desse jeito e você lida desse outro. E isso faz com que a gente lide de forma diferente com esses problemas. E me incomoda o seu jeito e o meu jeito incomoda você. O que a gente pode fazer com isso para que a gente não se estresse? Como a gente pode lidar com essa nossa diferença de uma maneira que seja saudável? E não que a gente fique aqui putinho um com o outro uma semana sem se falar. Ninguém ensina isso pra gente, não é verdade? Por isso que eu não gosto muito de chamar de, nossa, que pessoa infantil. É uma infantilidade, mas a gente faz isso porque a gente não aprendeu a fazer de outra maneira. E aí eu gosto muito mais de olhar com um olhar empático, de falar assim, poxa, que pena que é assim, mas será que eu não posso fazer diferente? Será que eu posso ensinar alguma coisa pra essa pessoa? Será que eu posso
né, aprender alguma coisa com isso, eu prefiro olhar com um olhar de empatia de que o outro faz isso não é de sacanagem, não é de maldade, não é porque é um idiota ou um ridículo, é porque não aprendeu a fazer de outra maneira. E aí é muito importante a gente olhar para a forma como a gente tem nos relacionado. Por quê? Porque a gente está se relacionando como a gente fazia quando a gente era criança. Infelizmente isso acontece, mas acontece porque a gente não aprendeu a fazer de outra maneira. Então a gente tem que parar em alguns momentos e falar, gente, eu tô sendo realmente uma adulta aqui, com maturidade, conversando como uma pessoa madura e adulta, ou eu tô agindo como eu agia com a minha mãe lá atrás, que eu esperneava e minha mãe fazia tudo que eu queria. Eu chorava e minha mãe trazia comida. Eu chorava e minha mãe me acalentava, né? Porque a gente faz isso no nosso relacionamento. Eu fico emburrada por quê? Porque ele vai adivinhar o que eu tô sentindo. Só que isso não acontece. Então é legal a gente se questionar sobre isso. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu tenho muito mais para você. É o workshop Pense Como Eles e lá são aulas gratuitas pela internet mesmo, em que eu ensino onde estão aí os caras interessantes e principalmente como não cometer mais aqueles erros de antigamente que fazem com que um homem se afaste. Sabe esses erros? Não quero que você cometa mais. Então, ó, tem um link na descrição aqui desse vídeo, é bem simples, você clica e se inscreve para receber essas aulas e assistir tudo isso aí. Deixa seu like aqui nesse vídeo e manda esse videozinho aqui também para aquele seu grupo de amigas que tá precisando aprender um pouquinho mais sobre a mente masculina, sobre os relacionamentos, para se tornar uma mulher segura e confiante. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.